Karina, como é que, resumidamente, como é que tu viste a prisão de Bolsonaro, toda esta farsa que eu aqui falei, o que é que tu podes acrescentar? E depois, então, qual é o estado de saúde de Jair Bolsonaro e o que é que está a acontecer com estas ordens judiciais que não permitem que ele tenha tratamentos, impedem que ele esteja em casa, em prisão domiciliar, por exemplo, aqui no Lamiré, para o povo português tentar entender o que é que se está a passar, porque as televisões passam uma imagem completamente errada. Sim. Pela primeira vez na história, nós estamos assistindo à prisão, à condenação de um ex-presidente da República a 27 anos de prisão por um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado, um suposto golpe que nunca aconteceu. Quando o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, estava em Orlando, já havia passado o comando do Brasil nas mãos de Lula, o Lula já havia o comando do Exército, de todas as Forças Armadas, de todo o seu entourage, né, político, todas as instituições já estavam nas mãos de Luiz Inácio Lula da Silva no fatídico 8 de janeiro. Então, nós estamos falando de um ex-presidente que no Brasil não estava, que já havia passado o comando e que, mesmo assim, foi condenado a 27 anos de prisão por um suposto golpe de Estado. Um golpe que nem mesmo a Suprema Corte brasileira conseguiu comprovar, de fato, que ele aconteceu, porque o processo foi todo baseado em suposições. Se tivesse acontecido, se tivesse ido, aqui temos uma percepção que poderia haver acontecido algo, enfim, foram coxas de retalhos construídas através de mensagens de WhatsApp trocadas entre a governança ali de Jair Messias Bolsonaro no momento, pessoas que estavam ligadas a Jair Messias Bolsonaro, que falavam de eleições, que o presidente também foi decretado, né, a inelegibilidade do presidente, que ele se tornou inelegível pelo fato de ter feito uma reunião com embaixadores dentro do palácio ali em Brasília para falar sobre a questão das urnas eletrônicas. Então, ele se torna inelegível por não poder falar sobre uma ferramenta, um mecanismo que decide quem é o presidente do Brasil. Então, são fatos assim completamente absurdos para dentro de uma democracia. Esses mesmos supremos, né, juízes supremos que dizem que o Brasil, sim, enfrentou um verdadeiro desafio para manter a democracia em pé, foram aqueles que eliminaram a democracia em nome da democracia, usando a tirania. Então, eliminando um candidato legítimo, como Jair Messias Bolsonaro, do qual não fez nenhum mal à população brasileira, porque o que acontece são tudo narrativa, você pode gostar, pode não gostar de Jair Messias Bolsonaro, mas se tem uma coisa que ele não foi, é corrupto, não roubou o Brasil, entregou tudo aquilo que ele podia ter entregue, inclusive durante a pandemia, quando o mundo inteiro parou, quando o mundo inteiro entrou em colapso, ele conseguiu entregar uma economia brasileira no azul, com superávit, coisa que não acontece no governo Lula e nunca aconteceu. Agora, ele sofre um tratamento completamente injusto, persecutório, ele está praticamente em uma cela, uma solitária, isolado, depois de 12 cirurgias, porque não podemos esquecer que em 2018 o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado, ele teve um militante do PSOL, que é um partido da oposição, super esquerda, ultra esquerda, esfaqueou o presidente com a intenção de matá-lo, de tirá-lo do jogo político, não conseguiu por um milagre, e esse homem, desde então, desde 2018, vem sofrendo um calvário, porque ele foi, de fato, um grande problema para o sistema. Hoje, diante de toda essa situação que ele enfrentou nos últimos anos, durante 12 cirurgias que ele teve que fazer durante esses anos também, ele foi mandado para a Superintendência da Polícia Federal, do qual ele está ali em isolamento em uma cela de 12 metros quadrados, do qual ele sofreu um acidente porque ele toma remédios fortes, não tem nenhum tipo de fiscalização ou supervisão médica, muito pelo contrário, ele é colocado nessa sala, ele fica nessa sala durante 22 horas e 2 horas somente ele tem de sol.
né, que quando tem sol, sem contar que a sua cela também é tomada por um barulho, um rumor que é terrível, porque tem todo o maquinário de ar-condicionado nas paredes ali da cela, do qual esse rumor ele é ininterrupto, ele não para em nenhum momento. Então, ele sofreu também um tipo de mal súbito dentro da cela, do qual ele bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano leve. Alexandre de Moraes não quis mandar ele imediatamente para o hospital. Ali ficou uma romaria para tentar levá-lo para o hospital, para ver a situação dele, se era grave ou não, porque não podemos esquecer que é um senhor com mais de 70 anos de idade e que aqui existem os direitos humanos, isto é, se nós estivéssemos ainda num país que defendesse direitos humanos e vivesse a democracia. Mas como nós estamos em um regime de exceção, eles preferiram deixar o seu oponente político regozijando ali, né, com dores e está sendo tratado do jeito que está sendo tratado. Enquanto Fernando Collor de Mello, que era um outro presidente do Brasil, que ali foi também condenado, né, pela justiça brasileira, a prisão de 12, 13 anos de prisão também, se eu não me engano, ele pegou. Só que o Fernando Collor de Mello, diferentemente de Jair Messias Bolsonaro, cumpre o seu regime em domiciliar, com a sua tornozeleira eletrônica, enquanto o Brasil inteiro e os advogados de Bolsonaro pedem incansavelmente por uma prisão humanitária, que era o mínimo que ele deveria ter, mas isso continua sendo negado até hoje por Alexandre de Moraes.